Olá, amigos inscritos. Estamos mais aqui em continuidade no vídeo sobre coronavírus. E eu, mano Leandro aqui, falando sobre economia, né? E que Deus possa abençoar a gente. Mais uma palavra aqui com o nosso amigo especialista aqui na área de saúde. Pode falar, mano. O que você estava falando? Vou dar continuidade no seu pensamento. Desculpa eu ter te incomodado lá, cortando o vídeo. A gente parou, a gente estava falando a respeito de... Parece que o reflexo parece armação, o vírus, né? ideia, feito no laboratório, parece que não disse isso não. Mas parece, para mim eles estão dizendo que parece. Tem pessoas que falam, mas a ideia que se teve em relação à economia é que se há um interesse muito grande na questão econômica em relação ao que aconteceu. Não estou dizendo que tem acontecido por interesse econômico, mas o fato de ter acontecido gerou dinheiro para bastante gente que tem economias fundamentadas em cima dessas circunstâncias. E não é pouca grana, né? É muita grana. Isso aí influencia muito. A questão aí da casa aí dos bilhões de dólares. Em relação O governo brasileiro fatura trilhões, né? Não estou falando de ano, só anual. Questão de governo, estou falando no montante geral de pessoas, em questão de dólar, em questão de outros fatores. Essa questão de pandemia, a possibilidade disso modificar e ir para outros países, influencia na questão de preparação dos países, questão de investimento ou desinvestimentos em algumas áreas. Então não se tem só a perspectiva de as pessoas estão ficando doentes e simplesmente é o vírus, o problema é o vírus. Como a gente falou, o vírus, existiram muitos outros vírus com muito menos letalidade do que esse. Mas quando coisas dessa natureza alcançam assim, países de grande vulto, de grande população, ou perde o controle de fronteiras e vira uma pandemia, como algumas já aconteceram, se tem toda uma percepção de proteção econômica em relação ao que isso pode acarretar. E isso gera movimentação de grana, dinheiro, pessoas perdem dinheiro, pessoas ganham dinheiro, há valorização e desvalorização monetária em várias moedas e países diferentes. E o dólar é uma moeda que tem grande impacto e peso, e a quantidade de dólar na China representa, né, uma variação muito grande em relação a isso. E fora a questão econômica mesmo dos países, de se preocupar ou não com isso. Quanto que se demanda de recursos, de preparação, quantos investidores se sentem ameaçados com determinados investimentos por decorrência de um problema de saúde, né? Essa questão toda influencia muito a parte econômica. Eu acho que hoje, pensando assim na questão doença em si, é um aspecto considerável. É uma doença. Mas eu acho que a questão econômica aí foi muito mais maquinada, pensada, né? Não planejada, não estou falando no efeito nesse sentido. Mas o vulto econômico para este problema foi muito maior economicamente do que em questão de saúde em si. É isso. Eu digo para os países que são república, né? São impérios, são repúblicas. Eu não estou pensando no aspecto de conspirações, não. Não, mas eu digo assim, tem questões financeiras. Países monárquicos com república, então foram poucos no país, né? Nos países assim aqui do hemisfério norte e sul. Por exemplo, no Brasil nós temos a monarquia, né? Nós temos chama de república. Mas eu te garanto que, igual o Brasil e Estados Unidos, são poucos, né? Na face aqui do planeta. Assim, o sistema de governo parecido, próximo, não é idêntico, mas são os que mais se aproximam do governo dos Estados Unidos é o brasileiro. Em questão de forma de governo, de república, parlamento, as coisas, porque os outros são muito pouco, se parece menos, né? E eu digo assim, o governo chinês, ele é um pouco atrasado nesse aspecto, porque ele não visa só lucro, não visa o bem maior que é a população. Porque ver o povo de Wuhan estava jogado mesmo as traças ali.
O prefeito nunca se levantou para poder ver o povo de um jeito que tinha, com o olhar que tinha que olhar. Então eu digo que os prefeitos das cidades, eles fazem parte da economia do país, é um povo unido, né? Eu estava até conversando com minha filha, Now Nider, estava brincando até com os termos Now Nider. Então a gente tem que estar todos unidos. E a gente vê que parece que não há uma união, né? E parece que agora com essa pandemia, que eles dizem que não era pandemia, e parece que confirmou-se que era. Qualquer vírus hoje um atravessa o planeta em questão de dias. Nos faz nos unir, né? É um vídeo. Não é isso, não. Mesmo que o interesse fosse para acabar com a economia, derrubar as bolsas, mas a força da população em torno de. Não estou pensando que seja questões diretas com esse interesse de econômico. Falei que essas ocorrências, elas têm esse reflexo. Que o reflexo econômico foi muito mais importante do que o aspecto de doenças em si, de letalidade da doença. Agora, a questão de governos, ou esta singularidade aí de forma de governar alguns locais, e aí foi citada aí a questão da China. A China ela tem toda uma visão muito diferente de outras formas de governo, como citou aí, nos Estados Unidos e Brasil. Agora, não temos concepção, por ser um país muito mais fechado nesse sentido administrativo, a gente não tem a concepção do quanto é importante a população ou não. Sei que a mão de obra lá é barata, isso é uma coisa já de muito tempo. Escravizado, né? Não digo que seja escravizado, mas a questão do padrão laboral, salário e tal, não é das melhores. Mas isso não penso que tenha sido proposital. Não há uma preocupação muito grande. Mas a voz do povo é a voz de Deus, né? Quando se fala de conspiração, né, se pensa que não há, isso tudo é hipótese, se pensa que não há uma preocupação de quem pode realmente influenciar, daqueles que podem realmente influenciar, né, como essas ocorrências vão se dar, investimento, né, no tratamento de saúde, ou importância em questões sanitárias de alguns países, o quanto que vale a pena investir ou não. Quem pode ter influência para dominar e gerenciar esse tipo de questões não tem tanto interesse, porque muita coisa é realmente econômica, se trata de dinheiro, né? Se fala, e a gente vê em vários outros tipos de documentários e estudos, que a população mundial é muito grande. Então, se tivesse uma grande praga e acabasse com... Muitos teriam interesse nisso. Muitos que eu digo assim, não muitos, poucos, que conseguem dominar monetariamente, gerenciar monetariamente grupo, né? Bancos, grandes bancos e corporações internacionais, escusos, né? Não tem muito interesse em populações gigantescas. Então, assim, não digo que estaria procurando acabar com o povo, mas não teria... Calma, não estou falando isso. Mas estou dizendo que não teria tanto interesse em gastar muito dinheiro para manter pessoas pobres vivas por decorrência de um problema sanitário. Ele prefere manter a economia dele, porque já enxerga por natureza que a superpopulação não é algo interessante. Agora, não quer dizer que eles estão criando o vírus, estão fazendo nada, não tem nada a ver disso. Mas não tem um interesse em preservar a massa pobre, principalmente que não serve de mão de obra. É isso aí. Eu acho que o vídeo ficou legal. O amor próximo é difícil, né? O país que por exemplo, falar em amar o próximo, por exemplo, parece que o movimento da economia do lado de cá é o amor, né? Que dizem que se você não consegue se amar, não consegue amar a Deus, não consegue amar o próximo. Como é que o camarada fala que ama a Deus e tal? Na economia do dinheiro não tem amor a Deus, não. Não, mas existe uma moeda, existe uma moeda nisso, não? São antagônicos. Amor ao próximo e amor ao dinheiro são antagônicos. Calma, mamãe. O vídeo está então tá, minha galera. A gente pode pensar em terminar do jeito que tu estava querendo terminar aí. Tá aí o especialista falando aí sobre esse assunto interessante, né? Deixar aí nos comentários aí esses questionamentos a respeito dessas questões. Vamos bola para frente. Obrigado, tenham uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde.
sei a hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. E aqueles que não se inscreveram, se inscrevam e ativem o sininho. E fiquem com Deus. Um abraço aí. Um abraço, mãe.